você encontra tudo sobre cultura e arte. Vladimir Araújo apresenta hoje 2 lançamentos. O primeiro chama-se A Beleza e a Dor, uma história íntima da Primeira Guerra Mundial. Detalhe, hein? O segundo lançamento resgata uma obra-prima do escritor americano Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Bom dia, Vladimir Araújo. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvintes do Domingo Total. E nossa dica de leitura de hoje aborda o conflito mundial que completa 100 anos agora, em 2014, e que ficou conhecido como a mãe de todas as guerras. O livro é A Beleza e a Dor, uma história íntima da Primeira Guerra Mundial, escrito pelo premiado historiador e secretário permanente da Academia Sueca, Peter Englund. O que chama a atenção nesse livro é que o leitor não vai encontrar aqui mais um compêndio sobre fatos históricos, causas, consequências ou análises profundas acerca da Primeira Guerra. Englund optou por contar a experiência de homens e mulheres comuns, oriundos de várias partes do globo, explorando os aspectos cotidianos da guerra, não só a tragédia e o horror, mas também o absurdo, a monotonia e até sua dramática beleza. A narrativa é composta a partir da voz de 19 pessoas, todas resgatadas do anonimato por meio dos diários e das cartas que Peter Englund usou como fonte primária de sua pesquisa. Entre eles há um jovem da infantaria britânica que pensava em emigrar até que a guerra lhe ofereceu uma promessa de mudança. Um bem-intencionado funcionário público francês de meia-idade que tem sua admiração pela cultura europeia para sempre abalada. Um escritor socialista que perdeu a fé na transformação do mundo com a eclosão do conflito. Uma garota de 12 anos que aguarda ansiosa as vitórias militares, pois elas significam a mudança de rotina na escola. Alguns deles viviam no Front Oeste, outros nos Balcãs, outros ainda na África Oriental ou na Mesopotâmia. 2 morrerão, um jamais ouvirá o disparo de um tiro. Alguns se tornarão prisioneiros de guerra, outros serão condecorados como heróis. Mas apesar de suas diversas ocupações e destinos, gênero ou nacionalidade, todos estarão unidos por seu envolvimento, voluntário ou não, no grande e terrível conflito que mudou os rumos do século XX. O livro de Englund acaba, ao final, sendo um mosaico ousado de perspectivas na medida em que reconstrói sentimentos, impressões e experiências de indivíduos específicos, deixando-os falar não apenas por si próprios, mas também por todos aqueles que foram de alguma forma moldados pela guerra, mas cujas vozes foram esquecidas e ignoradas ou simplesmente jamais foram ouvidas. A Beleza e a Dor, uma história íntima da Primeira Guerra Mundial, em publicação no Brasil pela editora Companhia das Letras. E a gente termina hoje falando de um clássico que acaba de ganhar 2 reedições, uma normal e uma de bolso. Eu falo de Admirável Mundo Novo, obra-prima do escritor inglês Aldous Huxley. Publicado originalmente em 1932, a obra narra um hipotético futuro, onde as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e condicionadas psicologicamente a viverem em harmonia com as leis e regras sociais dentro de uma sociedade organizada por castas. A sociedade aqui é inteiramente organizada segundo princípios científicos, na qual a mera menção das antiquadas palavras pai e mãe produzem repugnância. Um mundo de pessoas programadas em laboratório e adestradas para cumprir seu papel numa sociedade de castas já definida desde o nascimento. Um mundo no qual a literatura, a música e o cinema só têm a função de solidificar o espírito de conformismo. Um universo que louva o avanço da técnica, a linha de montagem, a produção em série, a uniformidade e que idolatra Henry Ford. Essa é a visão desenvolvida nessa distopia criada por Huxley, que ao lado de 1984, do inglês também George Orwell, constitui os exemplos mais marcantes na esfera literária da tematização de estados autoritários. Se o livro de Orwell criticava acidamente os governos totalitários de esquerda e de direita, o terror do stalinismo e a barbárie do nazifascismo, em Huxley o objetivo é a sociedade capitalista, industrial e tecnológica, em que a racionalidade se tornou a nova religião, em que a ciência é o novo ídolo,
Um mundo no qual a experiência do sujeito não parece mais fazer nenhum sentido e no qual a obra de Shakespeare adquire tons revolucionários. Passados mais de 80 anos desde o lançamento do livro, o que se observa é que o clássico de Huxley não é um mero exercício de futurismo ou de ficção científica. Muito mais do que isso, o que temos aqui é um olhar agudo e crítico acerca das potencialidades autoritárias do próprio mundo em que vivemos e o que pode acontecer caso não preservemos os reais valores de uma civilização humanista. As novas edições de Admirável Mundo Novo têm lançamento aqui pela Globo Livros. É isso aí. Mais sobre esses e outros lançamentos é só acessar letraselivros.com.br. A todos, um bom domingo e ótima semana. Tá aí mais uma participação de alta qualidade do Vladimir Araújo, né? Obrigado, Vladimir, pela participação no